O objetivo dessa aula é a gente corrigir exercícios. Vamos corrigir este exercício aqui, ó. A função real definida por f de x igual a k elevado ao quadrado menos 2k menos 3 vezes x mais k é crescente se somente se, primeiro aqui, ó, k for maior do que zero, k estiver entre menos 1 e 3, k for diferente de menos 1 ou diferente de 3, k for igual a menos 1 ou igual a 3, ou o k for menor que o menos 1, ou k maior que 3. Bom, então, ele quer saber, né, se essa função real aí, ela é em quais intervalos ela é crescente. Bom, então aqui dentro, ó, desta função aqui que multiplica o x, a gente tem uma função do segundo grau, certo? Que ela é kx² menos 2k menos 3. Para isso aí ser crescente, né? Isso aqui, ó, é uma função, aqui dentro é uma função do segundo grau. Só que esta função aqui é do primeiro, né? Porque aqui tá aqui fora, né? Porque aqui tem um x elevado a 1. Se você esquecer isso daqui, é uma função do primeiro grau, certo? E aí, o que acontece aí? Para essa função ser crescente, o coeficiente a tem que ser maior que zero, certo? Então eu digo que k² menos 2k menos 3 tem que ser maior que zero. Então isso daqui é uma inequação do segundo grau. Eu vou resolver primeiro ela utilizando soma e produto. Olha só, a soma é menos b sobre a, o produto é c sobre a. Menos da fórmula com menos do número, menos 2, né? Porque é menos b, o b vale menos 2, que é o coeficiente que acompanha a letra elevada a 1, né? Dividido pelo a, que é 1. Menos com menos dá mais, 2 dividido por 1 dá 2. O produto é c sobre a constante aqui, que é menos 3, dividido pelo a, que é 1. Menos 3 dividido por 1 dá menos 3, certo? Aí você pensa em dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 3. Esses números são o menos 1 e o 3. Por quê? Menos 1 mais 3 é 2 e menos 1 vezes 3 é menos 3, certo? Então a gente tem aí, ó, que o menos 1 e o 3 são as raízes. Aí você tem que se lembrar de uma você nem precisa estudar o sinal. Se você quiser botar lá na desenhar o eixo x aqui assim, ó. Desenhar o eixo x, desenha a parábola, aí você vai colocar aqui menos 1, vai colocar aqui o 3. Aqui é a parte negativa, aqui é a parte positiva, certo? Quais intervalos a função é positiva? Ela é positiva para x menor que menos 1, certo? E é positiva para x maior que 3. E aqui você já ia matar a resposta e ia ver que era a resposta E, certo? Você ia ver. Só que também dá para você se lembrar do conceito, né? Ó, como o menos 1 e o 3 são as raízes, então para que a função seja crescente, quando a gente tem uma função onde o coeficiente a é maior do que zero, o valor da função é maior do que zero, o valor da função é maior do que zero, né? As raízes vão ser do tipo assim, ó. X vai ser menor do que a primeira raiz ou x vai ser maior do que a segunda raiz. Quando a gente tem uma coisa desse tipo aqui. Toda vez que você tem uma função onde o coeficiente a é maior do que zero e você quer saber o valor da função sendo maior do que zero, sempre vai ser desse jeito aqui. Você vai pegar a primeira raiz, vai ser o x vai ser menor que a primeira raiz e o x vai ser maior que a segunda raiz, tá? Essa daqui é a definição. Jogando no exercício que a gente tem, ó, o a vale 1, né? Ó, o a aqui é o coeficiente que acompanha o quadrado, vale 1. 1 é maior do que zero. Então, o valor da função é maior do que zero para onde? Para o k menor que menos 1 ou para o k maior que 3. E aí a resposta E. Então, você podia fazer isso aqui das duas formas, né? Só lembrando da definição ou fazendo mesmo aí o varal e vendo quais os intervalos onde ela onde o valor da função é menor e maior, certo? Então essa função ela é crescente, né? Ela é crescente nesses intervalos do k menor que menos 1 ou k maior do que 3. A função é crescente, ó. O valor da função
é maior do que zero, certo? Outro exercício aqui, ó. Seja f de x igual a 4x² menos 12x mais 5 e g de x igual a x mais 2, funções reais. O menor inteiro para o qual f de g de x é menor do que zero é... Bom, então isso aqui é um exercício que engloba aí função do segundo grau com a função composta, certo? Então, olha só, a gente tem aqui... Tem que lembrar como é que a gente faz função composta. A gente tem f de g de x, tá vendo? Então eu vou na função f, ó, eu vou na função f. E aí eu tiro x da minha função f e eu coloco a função g. Quem é a função g? X mais 2. Então eu venho aqui na minha função f, tiro x e bota x mais 2. Aí vai ficar desse jeito ali, ó. 4 vezes x mais 2 elevado ao quadrado, porque aqui a gente tinha um x ao quadrado, menos 12, tiro x, bota x mais 2, copiei o mais 5. Certo? Aí eu começo a resolver. Vai ficar 4 vezes... Como é que a gente desenvolve isso daqui? O quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado é 4. Certo? Aqui eu fiz a distributiva. Menos 12 vezes x dá menos 12x. Menos 12 vezes 2 dá menos 24. Copiei o 5. Certo? Aí o que eu fiz? Arrumei esse parênteses aqui, ó. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2 dá 4x. Copiei o 4, copiei o x ao quadrado. Resolvi aqui que deu 4x. Copiei mais 4. E esse resto aqui eu copiei também. Certo? Aí o que eu tive? Fiz a distributiva aqui agora, ó. 4 vezes x ao quadrado, 4x². 4 vezes 4x, 16x. 4 vezes 4, 16. E esse resto aqui eu copiei. Certo? Aí agora eu somei os termos semelhantes. 4x² não tem ninguém para somar, então eu copiei. Certo? 16x menos 12x dá 4x. 16 menos 24 mais 5 dá menos 3. Certo? Então, eu descobri a minha função composta. Então, f de g de x é 4x² mais 4x menos 3. Só que ele quer saber o menor inteiro para o qual a função composta, né, f composto com g de x, é menor do que zero. Então, a gente faz a substituição aí. Quem é a função composta? A função que eu acabei de descobrir aqui, ó. 4x² mais 4x menos 3. Isso aí tem que ser menor que zero. Então, a gente acha as raízes, né? Então, vamos achar o delta. Delta é o quê? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quem é o valor do b nessa equação? O 4, né? O valor do b é o coeficiente que acompanha o x. Então, é 4. 4 ao quadrado menos 4 da fórmula vezes o a, que é 4, vezes o c, que é menos 3. 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 4 é 16, né? Com menos aqui dá menos 16. Menos 16 vezes menos 3 dá mais 48, né? Coloquei... Sempre eu acabo colocando aqui o sinal de menos, mas é mais, tá? Na regra de sinal ali, mais 48. Entenderam, né? Ó, menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16 vezes menos 3 dá mais 48. 16 mais 48 dá 64. Então, o delta é 64. Aí a gente continua a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. Quem é o b? O b é 4. Então, 4 do b com menos da fórmula. Mais ou menos a raiz do delta, que a gente descobriu aqui, ó, que vale 64. Dividido por 2 vezes o a, que o a é 4. Aí vai ficar, raiz quadrada de 64 é 8. Copiei o mais ou menos, copiei o menos 4. 2 vezes 4 também é 8, certo? Aí a gente divide isso daqui em duas partes, né? A gente faz menos 4 mais 8 dividido por 8. E menos 4 menos 8 dividido por 8. Menos 4 mais 8 é 4, que dividido por 8. Isso aqui, essa fração, se você dividir, não vai dar um número exato. Então você simplifica. Eu simplifiquei por 4 em cima e embaixo, que deu 1 sobre 2, certo? A outra, que é o menos 4 menos 8 dividido por 8, dá menos 12 aqui em cima, né? Menos 4 menos 8 dá menos 12.
que dividido por 8, também essa divisão não dá exata, então você simplifica em cima e embaixo. Simplifica por 4, que dá menos 3 sobre 2, porque esse número aqui é negativo com um positivo, dá menos, né, 3 sobre 2. Aí você bota aqui para estudar o sinal, desenha aqui a projeção no eixo X, bota as raízes que a gente descobriu aqui, ó, que é meio e menos 3 sobre 2. Então tá aqui, ó, menos 3 sobre 2 e o meio. Como o coeficiente A é maior do que zero, a concavidade da parábola está virada para cima. Como o A é maior do que zero e o delta também é maior do que zero, a parábola tem duas raízes reais e distintas, certo? Então aí a gente vê. O exercício quer o menor valor inteiro para o qual o valor da função, né, composta, né, o qual o valor da função composta, ó, f de g de x é menor do que zero. Então, os intervalos onde a função é menor do que zero é aqui, no intervalo que vai do menos 3 sobre 2 ao meio, né, ó, é onde a função, os y são menores do que zero, nesse intervalo aqui que a função está aqui embaixo. Aqui é maior do que zero, né, os valores que vêm do menos infinito até o menos 3 sobre 2 é maior que zero, do meio até o mais infinito também é maior que zero. Então, nesse intervalo aqui, ele quer o menor valor inteiro. Então, no intervalo que vai do menos 3 sobre 2 até o meio, os únicos valores inteiros que eu tenho é o menos 1 e o 0. Qual número é menor? O menos 1 ou o 0? O menos 1, né? Então, o menos 1 é o menor valor inteiro aí para o qual a função composta é menor do que 0. Então, o menos 1 está aqui na alternativa B.